professora Paula, né? Quem acompanhou o material lá na unidade 1, né, já conseguiu conhecer um pouquinho, né, do trabalho que a gente está planejando para a educação de jovens e adultos. E eu quero dizer a vocês que eu me sinto muito mal falando sozinha. Então, me interrompam, levantem a mão a qualquer tempo, né? Sintam-se bem à vontade com relação a isso. Eu trouxe aqui uma parte, né, de alguns pontos da unidade 1 e também algumas reflexões que a gente vai fazer durante toda a disciplina, vai retomando, né, para que a gente consiga, de alguma maneira, também sistematizar, né, o que a gente leu, estudou aí durante a primeira unidade, né, que eu sei que é bastante material, né, são várias disciplinas, eu sei que é uma oitava fase, né, que acaba acumulando as demandas do TCC, né, então a nossa disciplina está sendo planejada considerando o contexto de vocês. Porque é isso que a gente defende na educação, né? Que a gente olhe para os sujeitos com os quais a gente trabalha e que a gente consiga planejar e pensar tudo aquilo do ponto de vista educativo, as nossas propostas pedagógicas, considerando as especificidades dos sujeitos com os quais a gente trabalha, considerando que a gente trabalha com humanos, né? Sejam crianças, sejam jovens, adultos, idosos, enfim. E a gente precisa contemplar e pensar e olhar para toda essa diversidade que permeia os grupos com os quais a gente trabalha. Ótimo. Vamos lá então, gente. Quero falar um pouquinho para vocês. A Miriam está dizendo aqui, né? Tá aí uma disciplina que eu aguardava com ansiedade. Quero dizer a vocês que eu estou bem surpresa e bem feliz com a participação expressiva nos fóruns, né? Deu para perceber que muita gente se interessa pelo tema, né? Acaba ficando curioso, né? Eu já trabalhei com essa disciplina alguns anos atrás, trabalhei nos cursos de licenciatura da UFSC, e sempre que a gente apresentava a proposta, né? Vocês ouviram um barulhinho? Então, eu moro perto do aeroporto. Então, assim, a gente que mora aqui perto naturaliza, né? Mas quem vem me visitar às vezes pergunta, mas como é que tu dorme com esse barulhão no ouvido? Né? A gente já nem mais, né, dá bola. Então, mais uma coisa para vocês me conhecerem. Eu moro no sul da ilha, eu moro em Florianópolis, no sul da ilha. E então, a educação de jovens e adultos é sempre um tema que em qualquer curso que a gente entra, não precisa ser na pedagogia, né? Causa sempre essa curiosidade, enfim. E eu queria contar um pouquinho para vocês como é que eu chego na educação de jovens e adultos, né? Quando eu era criança, eu tive 3 irmãos, né? E a minha mãe, por conta das demandas com os filhos, né, acabou não podendo trabalhar e estudar. Então, ela retomou o estudo, eu tinha por volta de 8 anos de idade. E ela fez o processo de escolarização dela no SEJA, o Centro de Educação de Jovens e Adultos do Estado, que muita gente aqui deve conhecer, né? E na época, o SEJA fazia esse processo de escolarização dos adultos por meio dos módulos, né? Então, cada disciplina tinha um conjunto de módulos, aí o estudante ia lá, tirava o módulo, trazia para casa, estudava esse módulo, e depois ia ao SEJA, fazia uma prova, né? E se obtivesse a média, passava para o módulo seguinte da disciplina. Se não obtivesse a média ali, ficava parado, né? E aí tinha que refazer ou partir para uma outra disciplina, enfim. Então, era uma organização curricular bem rígida, né? Exigia do estudante um alto grau de disciplina, né? E até, em certa medida, um autodidatismo, né? Porque eram conteúdos nem sempre muito simples, assim, né? Então, assim, módulos de física, de química, cálculos bem elaborados, né? E que o estudante precisava estudar e se apropriar e fazer a prova, enfim, né? Por conta, assim. Então, esse foi o meu primeiro contato com a educação de jovens e adultos. Mais tarde, o meu irmão mais velho teve muitos problemas com a escolarização, né? Muita, né? Ele tinha diagnóstico de TDAH, enfim. Então,
era um problema, assim, sempre causava um conflito familiar em função disso. Então, ele teve muitas situações na escola e acabou tendo que fazer o ensino médio, né, no supletivo, na verdade, na época, né. Ele acabou concluindo seu processo de escolarização no supletivo, privada, rede privada, né. Então, eu tive também, mais uma vez, contato com a educação de jovens e adultos aí, na minha fase da infância e, né, na primeira juventude. Então, essas foram as primeiras experiências que eu tive com EJA. Depois eu fiz o magistério, né, bem voltado para crianças, educação infantil, anos iniciais, e logo depois eu entrei na pedagogia na UDESC, isso em 2004. E quando eu entrei na pedagogia na UDESC, na terceira fase, eu já tive a disciplina de educação de jovens e adultos, né? E a gente também teve a possibilidade de ter, na época, o estágio não ficava para as fases intermediárias e finais, assim, a gente fazia o estágio já desde a primeira fase, a gente tinha uma disciplina que exigia inserção no campo. E aí, com essa inserção no campo, como o curso era um curso noturno, o curso de pedagogia na UDESC, né, presencial era noturno na época, então, o que acontecia? A gente podia fazer essa inserção no campo na educação de jovens e adultos, né? Então, o que acontecia? A gente já muito cedo na graduação tinha contato com a EJA. E foi quando eu comecei a me dar conta de várias coisas que eu já conseguia entender da lógica de funcionamento da EJA, por ter acompanhado meu irmão mais velho e minha mãe nesse processo de escolarização. É claro que essa compreensão em relação às minhas relações com a educação de jovens e adultos desde bem jovem, elas só vieram bem recentemente, tá, gente? Então, assim, eu não me dei muito conta, assim, de por que a EJA, né? A EJA me puxava, me chamava atenção, nunca, né? Depois do mestrado é que a ficha foi caindo, assim, puxa vida. E, além disso, eu ainda tive uma experiência, né? Com meu pai, que trabalhava numa empresa estatal e tinha formação via sindicato, né? Então, o sindicato naquela época também tinha uma escola. E esse sindicato também trabalhava não só a formação política, mas também tinha alguns projetos de escolarização dos trabalhadores, né? Então, assim, a EJA, ela foi permeando a minha vida, né? E aí, depois de formada, eu acabei trabalhando no Complexo Penitenciário de Florianópolis, onde eu fiquei por 3 anos como professora alfabetizadora e professora que desenvolveu um projeto de leitura junto aos sujeitos privados e restritos de liberdade, né? E aí, gente, essas experiências, né? Então, eu passei pela educação infantil, os anos iniciais, enfim, mas as experiências, né, com a educação de jovens e adultos foram as que direcionaram o meu processo de formação, de estudo, de pesquisa, né? Então, aí depois, mais tarde, eu vim fazer mestrado na área de formação de professores para a EJA, né? Fiz uma análise, um estudo de caso da Rede Municipal de Florianópolis, que tem um projeto de EJA com pesquisas, enfim, mais à frente a gente, né, na disciplina vai conhecer um pouquinho da proposta. Depois eu fiz também o doutorado pesquisando educação de jovens e adultos nos espaços de restrição e privação de liberdade, a questão das políticas educacionais para esses espaços, as políticas de formação docente, enfim. Então, eu queria só contar um pouquinho para vocês como a disciplina de EJA, ela é especial para mim, né? Porque tem toda a relação com os meus estudos e com as minhas experiências profissionais e pessoais. Só um pouquinho, deu certo. Então, tudo que eu entrego, tudo que eu trago, vocês podem ter certeza que é tudo escolhido assim com muito cuidado, com muito carinho, com muito zelo. E eu gostaria, assim mesmo, de contribuir com a formação de vocês por meio de todo o material que a gente apresenta, sabe? E por isso que eu fiquei tão feliz com as participações nos chats, nos fóruns, enfim, porque a gente consegue perceber por ali, né, que a gente tem egressos e egressas da EJA, né, e é uma honra, né, estar nesse momento com pessoas que estudaram na educação de jovens e adultos,
né? É uma honra também estar como professora de pessoas que se interessam pela EJA, pela causa, enfim. E eu trouxe, então, uma fala hoje também organizada sobre alguns pontos que a gente precisa refletir e talvez até desconstruir para compreender qual é o verdadeiro sentido histórico, político, ético da educação de jovens e adultos, né? Então, essa é um pouquinho da minha proposta aqui. Se vocês quiserem também, durante a conversa, ir colocando no chat alguma questão, alguma contribuição, fiquem bem à vontade, tá? Eu vou partir aqui de uma organização da fala usando alguns slides que eu vou disponibilizar. Eu já disponibilizei para as tutoras, mas vou disponibilizar depois também lá na nossa sala no Moodle. E a ideia é que a gente consiga, então, construir reflexões potentes aí sobre a educação de jovens e adultos hoje, tá certo? Bom, eu inicio trazendo a sigla da EJA, né? Falando um pouquinho sobre ali o artigo à frente da educação. Eu coloquei um vídeo sobre isso lá na primeira unidade, né? Por que a gente não fala o EJA, embora muita gente ainda, né, acabe se confundindo, fala a EJA. A gente fala a EJA primeiro por uma concordância, né, que é a educação, mas também por uma opção política, considerando que a partir, né, de 1996, com a LDB atual publicada, promulgada, a gente tem o reconhecimento da educação de jovens e adultos como modalidade que faz parte da educação básica brasileira, né? E isso é considerado, né, um marco, um avanço, por mais que a gente saiba aí, né, de todos os limites que a gente tem em relação à consolidação de uma política pública de eixo no nosso país, tá certo? Eu coloco também embaixo uma ideia para a gente pensar essa sigla, porque eu tive uma experiência que foi muito marcante, e quem me conhece, né, sabe que eu repito sempre essa história, porque ela me fez pensar sobre várias questões assim em relação aos estereótipos que rondam a educação de jovens e adultos, né? Eu participei de uma feira na UFSC uma vez e eu estava num stand apresentando pesquisas na área da EJA, né? Era do grupo de estudos do qual eu faço parte, que chama EPEJA, Estudos e Pesquisas em Educação de Jovens e Adultos, da UFSC. Quem quiser conhecer, né, tem material na internet disponível sobre as pesquisas do EPEJA. E chegou uma pessoa se apresentando como professor das engenharias lá da UFSC e disse, perguntou meu nome e disse, mocinha, você sabe o que significa essa sigla EJA? Aí eu, né, olha, se eu tô aqui no stand é porque alguma coisa eu devo saber, né? E ele falou o que na concepção dele era a sigla EJA. E ele disse, eu sei qual é o significado e vou te ensinar. Estes jamais aprenderão. E eu fiquei em choque, branca, paralisada, e não consegui responder, não consegui falar nada, né? Porque eu fiquei muito impactada. E ele seguiu, dizendo que um horror, Jéssica, Grace também. E ele disse, ele continuou dizendo, né, que a ideia, as políticas do PT iam transformar na época a universidade numa grande EJA, porque com cota, enfim, fez lá um discurso lá. E eu fiquei muito, 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 muito constrangida, paralisada, enfim. E aí eu fiquei pensando, né, cara, né, como assim estes jamais aprenderão, né? Primeiro, pelas experiências pessoais que eu tive. Né? Segundo, pelas experiências profissionais que eu tive. Né? Então, eu vi, na prática, sim, as possibilidades que existem, né? De uma pessoa, por meio do processo educativo, né? Se apropriar daquilo que é essencial para a vida humana.
né? E isso não acontece só na escola, né? Na escola lá da idade obrigatória, numa idade considerada apropriada para frequentar a educação infantil, ensino fundamental, enfim. Então, eu penso que o meu papel aqui, junto com vocês, né, a gente fazer uma conversa, né, que nos mobilize para isso, né, que nos mobilize para um novo olhar. E assim, mobilizar para um novo olhar no sentido de se engajar na luta pela educação de jovens e adultos, sabe? E eu vou dizer para vocês que depois, né, na minha trajetória, eu não percebi esse preconceito vindo apenas dos professores lá das engenharias da UFSC, né? Pasmem, mas depois, né, eu tive várias experiências que mostravam colegas, professores, professoras, né, tecendo comentários pejorativos da educação de jovens e adultos, né? Então, eu trabalhei em duas unidades especificamente, que, por exemplo, a educação de jovens e adultos funcionava no período noturno, né? E o ensino fundamental, o médio ou a educação infantil em outros períodos. Só que dentro da mesma estrutura física. E havia toda uma divisão que, por exemplo, os estudantes da EJA não podiam usar determinados espaços da escola. Não podiam usar o laboratório de informática porque eles quebravam os computadores ou roubavam alguma coisa que estava lá. Não podiam usar a biblioteca porque os livros sumiam. Não podiam usar não sei o quê, sabe? Então, assim, e esse debate acontecia, essa disputa, esse conflito acontecia dentro da escola com profissionais da educação, né? Então, o meu pedido aqui a vocês, né, é que a gente consiga construir juntos e juntas, né, argumentos e possibilidades, né, de desconstrução de qualquer prática nesse sentido, né? Então, a gente vai trazer aqui algumas questões que são usadas para compreender a educação de jovens e adultos numa perspectiva supletiva, numa perspectiva de que a EJA seja uma escola da segunda chance, né? Todas concepções que não legitimam a EJA como um direito, né? E aí, então, vai nessa linha aqui a nossa conversa, né? De compreender a educação de jovens e adultos como direito e como responsabilidade pública, né? Que é a provocação que o Arroio vai fazer lá no texto que eu disponibilizei para nossa primeira leitura. Olha só, a Grace também vem do Seja, né? Terminei o ensino médio, fui fazer o vestibular e aqui estou, é isso mesmo, né? Então, tem potência e tem possibilidade para todo mundo, né? Independente da idade escolar obrigatória, né? E aí eu trago, então, contrapondo aquele professor que me fez, né, passar por aquela situação que foi ruim, por um lado, mas que talvez tenha sido boa por outro, né? E talvez eu tenha parado para pensar em situações que não havia pensado antes. Eu trago como contraponto, então, uma nova sigla, né? Para o Este Jamais Aprenderão, eles e elas já aprenderam, né? E como nós seguirão aprendendo, né? E o que significa a educação de jovens e adultos, então, para os jovens, para jovens, adultos, idosos que buscam, né, essa possibilidade. Nosso fórum lá da unidade 1 buscava conversar um pouquinho sobre isso, né? Porque que os estudantes, quem são os estudantes da EJA, né? Enfim, trouxe ali perguntas no direcionamento do roteiro de estudos, né? Por que retornam, né? Por que desistem? Por que, né? Ou ficam nesse movimento de sai e volta, enfim, né? Isso exige olhar para quem são esses sujeitos, para as condições objetivas de vida, né? Às quais estão muitas vezes submetidos e submetidas. Tem uma série da Globo, Segunda Chamada, e tem uma série também que está no canal Futura, que mais à frente eu vou compartilhar com vocês, que chama Volta às Aulas.
a Futura fez uma série, né, de entrevistas com estudantes, professores, gestores de educação de jovens e adultos em todo o país, tentando identificar, assim, né, especificidades né, da educação de jovens e adultos. É também bem interessante. Isso aqui no Chamada também é bem legal. Então, gente, vamos lá. Eu trouxe aqui, então, o quadro, né, formado por produções de estudantes de educação de jovens e adultos em uma proposta de autorretrato, que foi desenvolvida, né, por um grupo de estudantes em um projeto de educação de jovens e adultos vinculado à universidade. Eu coloco a referência direitinho lá na nossa unidade, e acho que é impactante e evidencia de alguma maneira, né, ajuda a pensar e sensibilizar a gente para essa diversidade que permeia a educação de jovens e adultos. E para complementar, então, a imagem, eu trago um trecho do texto que a gente leu ou ainda está lendo lá na unidade 1, o texto do Arroio, e que ele vai falar que desde que a EJA é EJA, né, esses jovens e adultos são os mesmos, né? Pobres, desempregados, inseridos na economia informal, pretos, né? Enfim, pessoas que estão no limite da sobrevivência, né? São jovens e adultos populares que fazem parte dos mesmos coletivos sociais, raciais, étnicos e culturais, né? O nome genérico, então, Educação de Jovens e Adultos, acaba ocultando essas identidades coletivas presentes na EJA, que são marcadas por trajetórias coletivas de negação de direitos, né? De exclusão, de marginalização. Então, considerando isso, a EJA precisa necessariamente se caracterizar como política afirmativa de direitos coletivos sociais historicamente negados, né? Eu queria trazer para a gente refletir, estudar um pouquinho a educação de jovens e adultos, os dados do Censo da Educação Básica. Vocês sabem que todo ano, né, todas as unidades do ensino fundamental, da educação infantil, ensino médio, preenchem, né, um sistema vinculado ao MEC e ao INEP, que vai gerar o Censo da Educação Básica, então, indicando quantos estudantes, as especificidades de atendimento, enfim. Então, hoje a gente tem uma produção de dados acerca das crianças, dos jovens, dos adultos que estão inseridos aí nas escolas, que é bem fidedigno, né, que nos permite aí pensar um pouquinho sobre quem são esses sujeitos. Eu vou trazer também um pouquinho dos dados do censo, divulgado recentemente, que às vezes a gente lê um pouco depressa, né? E penso que a gente possa, de repente, organizar aqui, então, um momento de reflexão em relação ao censo, pensando mesmo, né? Qual é a demanda da EJA, quem são os sujeitos, né? Quantos, quem, enfim, né? Para que a gente consiga estabelecer, né, uma compreensão em relação à educação de jovens e adultos do ponto de vista também do cenário real, né, que a gente tem hoje. Bom, será que essa questão das faixas etárias por gênero podem revelar outras informações? É isso mesmo, esse é o movimento, Grazi. É isso mesmo que eu pretendo aqui com alguns dados, né? Que a gente pare para pensar o que tem por trás desses dados, né? Porque o número, embora ele revele a informação numa perspectiva quantitativa, né? Ele fala muito, né? E é por aí que a gente vai caminhar um pouquinho hoje. Então, pensando, né, que a educação de jovens e adultos atende predominantemente estudantes com menos de 30 anos, né? Que informação a gente pode inferir a partir desse dado? Né? Acredito que muitas. Eu fico pensando, né, pelo que a gente acompanha, pelo que a gente estuda, fico pensando nos jovens, né? Os jovens que acabaram aí saindo da escola, né? Acabaram saindo ou compulsoriamente expulsos, né? Como a gente brinca, né? Então, ainda hoje, né, no ensino fundamental, há um movimento grande de empurrar o estudante que incomoda, que dá problema para a educação de jovens e adultos, né? Então, a gente coloca, né, a responsabilidade sobre o indivíduo de uma limitação e de uma fragilidade que é nossa, né? Digo nossa enquanto sistema porque a gente, né,
não está conseguindo, não só por responsabilidade dos professores e professoras, mas de uma maneira geral, né? Pensando no sistema, pensando na condição de trabalho, né, nas escolas, a gente não está dando conta, né, das demandas que surgem, sobretudo com as gerações mais jovens, né? E acaba tendo esse fenômeno, né, de evasão bastante expressiva na educação básica e, em algum momento, né, o retorno desses jovens, né, desses adultos para a educação de jovens e adultos, né? Hoje a gente tem um fenômeno que a gente chama de juvenilização da EJA, não sei se alguém já ouviu falar, mais à frente a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mais à frente na disciplina eu digo, né? Mas a juvenilização na EJA é isso, assim, é a percepção desse fenômeno, né, de jovens saídos da educação básica, né, da idade obrigatória, de frequência, e aí aqui a gente não faz distinção entre o ensino regular e a EJA, porque a EJA também pode ser regular, né, então essa é uma denominação equivocada. Então, a gente observa esse movimento, né, da escola de idade obrigatória para educação de jovens e adultos, né? Eu vou conversar um pouquinho aqui com a Grazi no chat. Homens iniciam no mercado de trabalho cedo e voltam ao estudo por exigência do mercado, e mulheres podem entrar na maternidade precoce e acabam retornando aos estudos quando os filhos estão maiores. E a história se repete, né, Grazi? Deve ter acompanhado ali que eu falei da minha mãe, né? Então, exatamente esse o fenômeno, né, que a gente vai observando, né? Então, a questão de gênero é um marcador da educação de jovens e adultos, né? Então, a questão etária, a questão de gênero, e mais à frente a gente vai ver também outros marcadores. Querem ver? Olha só. Nos dados de pertencimento étnico-racial, a gente vai acabar observando que na educação de jovens e adultos, nós temos o maior número de matrículas de pessoas que se declaram pretas e pardas no país, né? Então, embora o número de estudantes não seja o maior, né? A gente tem que considerar essa proporção, mas o número de pessoas, né, que se declaram preta e parda é muito superior a todas as outras etapas, né, que compõem a educação básica no país. A gente vai ver também que quando a gente olha para esse dado, especificando a educação de jovens e adultos, né, a gente vai observar que no ensino, na EJA, no ensino fundamental, é a etapa em que a gente tem maior número de matrículas de pessoas que se declaram pretas e pardas também. Então, vejam, a gente tem o marcador etário, de gênero, étnico-racial, né? E não à toa, né? Fazem parte, né, daquele coletivo dos direitos negados que o Arroyo menciona com muita frequência no texto de base da nossa disciplina. E vamos continuar, ó. O IBGE Educa, né, considerando os dados do censo mais atual, e eu queria fazer uma reflexão com vocês. Vocês estão conseguindo enxergar bem esse slide? Eu posso tentar aumentar ele. Sim? Tá bom, prof. Tá bom? Beleza. Então, pensando no IBGE Educa, já saindo do censo da educação básica, né, a gente vai ter lá a recente publicação de que a população brasileira tem em torno de 203 milhões de pessoas e que destas, 5,6% das pessoas com 15 anos ou mais encontram-se em situação de analfabetismo, né? Isso vem diminuindo lentamente, mas vem diminuindo ao longo aí dos últimos anos, né? Então, há uns 5 anos atrás, a gente tinha uma taxa de 11 milhões, que foi diminuindo. Ali na pandemia, a gente teve uma diminuição muito sutil, né? Mas, mesmo assim, a gente agora tem essa taxa de 9,6 milhões. A taxa em 2019 era de 6,1, caiu para 5,6. Mas percebam como essa taxa ela cai lentamente.
Então, de 2019 para 2022, a gente só teve 490 mil pessoas que saíram da condição de analfabetismo. Vamos lá, 2019, 2020, 2021, 2022, né? Então, a gente tem uma faixa aí de quase 4 anos para conseguir tirar da condição de analfabetismo 490 mil pessoas em todo o país, né? Então, é um número muito pequenininho, considerando o número de estudantes matriculados na educação de jovens e adultos, né? Então, é um dado, né, que nos leva a pensar sobre essa lentidão, né, para a erradicação do analfabetismo, né? A gente também vai acabar identificando que a taxa de analfabetismo entre pessoas pretas e pardas é 2 vezes maior em comparação às pessoas brancas, e que a proporção de pessoas de 25 anos ou mais que terminaram a educação básica obrigatória, ou seja, chegaram lá até o ensino médio, chegou pela primeira vez a 53%. Então, a gente observa, né, que esse índice de escolarização vem aumentando, né, mas mesmo assim, entre as pessoas de cor preta ou parda, esse número é menor quando comparado às pessoas brancas, né? Na sequência, a gente vai ter uma explicação desse dado, né? Então, 53% das pessoas com 25 anos ou mais de idade concluíram a educação básica obrigatória. Então, na população brasileira, a gente tem a estimativa de 203 milhões de pessoas, tá? Essa população com 25 anos ou mais, a gente tem uma estimativa de 132 milhões de pessoas. Então, é mais que metade da população brasileira formada por pessoas que têm acima de 25 anos, né? Contudo, apenas 70 milhões concluíram o ensino médio, concluíram a educação básica, né? Desses 70 milhões, 25 milhões, aproximadamente, concluíram o ensino superior, né? Então, 25 milhões, um pouco mais de 10%, né, do total da população brasileira tem ensino superior. E essa taxa é super baixa, se comparada a países, inclusive, da própria América Latina, né? E que não concluíram, então, a educação básica, a gente tem 62 milhões de pessoas de 25 anos ou mais no nosso país que não concluíram a educação básica. Aqui a gente vai ter os 9,6 milhões de analfabetos, mas também vai ter as pessoas que não concluíram os anos iniciais do ensino fundamental, os anos finais ou o ensino médio, né? Detalhadamente, a gente vai observar que, né, desse percentual que não concluiu a educação básica, né, ainda temos 28% de pessoas que não concluíram o ensino fundamental, e vamos observar também que o fundamental completo equivalente também tem um dado, né, relevante e expressivo aí de 7,8%, né? Ensino médio incompleto equivalente, enfim, acho que o gráfico aqui consegue expressar bem aquilo que eu já tinha falado antes, né? Que 53% então concluíram a educação básica obrigatória. Então a gente tem aí 62 milhões de pessoas brasileiras adultas com 25 anos ou mais que não concluíram a educação básica. Agora, né? O que a gente precisa considerar? Que o número de matrículas na educação de jovens e adultos nos últimos anos, de acordo com o Censo da Educação Básica, aqui eu voltei para o Censo da Educação Básica, continua caindo, né? Então, o número de matrículas na EJA vem num declive desde 2018 muito significativo, né? Com exceção, assim, da EJA do ensino fundamental, que ainda, né, desce mais devagar, porque também a demanda é maior, como a gente viu ali no gráfico anterior, mas a gente, de maneira geral, tem queda, né? Então, percebam ali que em 2018, a gente tinha um total de matrículas na educação de jovens e adultos de mais de 3 milhões de matrículas, certo? Agora, a gente vai ter 2.774.428 mil. Ou seja, a gente tem uma redução aí de quase 1 milhão, né? E aí eu pergunto a vocês, né? O que efetivamente explica essa queda, né?
E eu já antecipo que uma das justificativas usadas pelo poder público, né, é de que a taxa de analfabetismo vem diminuindo, a taxa de escolarização, nível de instrução da população brasileira vem aumentando, e a EJA, portanto, em breve vai acabar. Né? Então, essa acaba sendo a justificativa, né, para que a educação de jovens e adultos não seja levada a sério do ponto de vista das políticas públicas educacionais. Né? Então, por exemplo, vocês podem investigar isso aí no município de vocês. A gente não tem concurso para professor de educação de jovens e adultos, de maneira geral, em lugar nenhum. Né? Com exceção, com raras exceções, eu já ouvi falar no Maranhão, na Bahia, mas Sudeste e Sul, desconheço. Né? E por que não se contrata professor efetivo para educação de jovens e adultos? Porque a EJA vai acabar. Né? Então, esse é o discurso perfeito, né, para justificar toda essa negligência que marca a educação de jovens e adultos e os sujeitos que a ela demandam. Né? Não é à toa que isso acontece. Né? É um projeto estrutural, um projeto societário, em que, né, não há intenção, né, de modificar esse cenário. Então, teve Beatriz aonde? Qual a cidade? Me fala, fiquei curiosa, porque aqui em Florianópolis, sabe quando que abriu o último concurso para educação de jovens e adultos aqui em Florianópolis? 1998. Barra do Sul, que legal. E foram chamados assim, foram efetivados, será, bastante professores? Porque, de maneira geral, isso não acontece. É um fenômeno bem importante para a gente estar olhando. Eu até vou buscar investigar, porque não é comum. Nem no estado a gente tem concurso para educação de jovens e adultos na rede estadual. Normalmente o que acontece é o professor ingressa numa vaga de ensino fundamental ou de ensino médio, e depois de estar efetivado, ter passado o probatório, ele pode se designar, né? Designar, remover, unidade, enfim, mas atuar na educação de jovens e adultos como efetivo. Mas, por exemplo, aqui nas redes aqui do entorno, Florianópolis, São José, Biguaçu, Palhoça, todas as redes aqui do entorno, nenhuma tem concurso de efetivo para educação de jovens e adultos. A maioria abre todos os anos, então, os editais para ACT, né? Então, também tem que ver isso. Tem concurso, mas para ACT. Mas para efetivo, não. Porque daí o ACT fica um ano, né? É chamado se houver demanda pela educação de jovens e adultos, e depois, né, a gente já sabe qual é a lógica do contrato temporário, né? É descartado, né, se não tem estudante, né? E aí a gente sabe também que muitas vezes a condição de oferta, né, da educação de jovens e adultos não permite que os estudantes consigam mesmo frequentar e cumprir as propostas curriculares que são exigidas, enfim, né? Total precarização. O Alex falou, teve em Biguaçu, domingo passado, foi o menor número de inscritos, mas era para efetivo? É isso que a gente tem que ver. Era concurso para efetivo? Era cadastro reserva? Era daqueles que eles vão chamar, talvez, uma pessoa? Né? Então, a gente tem que... eu vou olhar o concurso de Biguaçu. Eu vou olhar, porque não é comum que se abra. Tá? E aí depois, mesmo que abra, a efetivação acontece uma vaga, 2 vagas, e aí essa pessoa, ainda mais em municípios menores, assim, né? Então essa pessoa acaba indo para uma secretaria para gerir uma estrutura de EJA, mas aí com um monte de ACT, né? Com um monte de professor contratado em caráter temporário. E, bom, o discurso que prevalece é esse, né? De que a gente não precisa investir na educação de jovens e adultos, porque tem poucos estudantes e porque a EJA vai acabar. Isso é muito forte aqui em Santa Catarina, né? Porque o índice de analfabetismo aqui é considerado pequeno, né? Mas ainda assim, se a gente vai olhar lá nos dados, a gente observa, né? E eu vou trazer aqui mais à frente a realidade de Santa Catarina, a gente observa que há demanda nacional e há demanda regional também pela educação de jovens e adultos, né? Então, quem é a demanda para a EJA?
todo sujeito que não concluiu o processo de escolarização da educação básica, né? Então, a gente ainda sabe que, do ponto de vista, né, dos números, a gente tem muita gente que vai precisar ainda, né, ter o seu direito de acesso à escolarização assegurado e garantido, tá? Eu vou até anotar aqui, que eu sou bem curiosa, tá, gente? Eu vou anotar aqui Balneário Barra do Sul e Biguaçu, porque eu vou verificar como é que aconteceu esse processo de seleção e vou verificar também como é que vai ser o chamamento, se é uma pessoa, se é duas pessoas, enfim, porque isso é um dado novo para mim, tá? Porque não é comum de acontecer. Inclusive, o que a gente vê como movimento aqui, sobretudo pós-pandemia, né, no contexto catarinense e no contexto local também, da Grande Florianópolis, a gente vê um movimento de fechamento das turmas de EJA, né? E eu vou mostrar para vocês, olha só. Então, aqui eu estou falando do Censo da Educação Básica de maneira geral. Na sequência, eu vou falar das matrículas da EJA em Santa Catarina, né? Então, observe, matrículas EJA em Santa Catarina. O verde é ensino médio, o vermelho anos finais do ensino fundamental, o azul anos iniciais, no gráfico, tá? Em 2018, nós tínhamos, então, 72 mil matriculados nas 3 etapas. Em 2019, isso cai. Em 2020, isso cai mais ainda. Né? Então, a gente tem uma queda, né, que não é tão sutil, né, sobretudo ali de 2019 para 2020. E como que está esse quadro hoje, gente? Então, esse dado, eu fiz questão de acessar agora no mês de agosto, para trazer para vocês um dado bem recente. A Secretaria de Estado da Educação, e eu vou falar isso para vocês porque sei que tem várias pessoas aqui fazendo TCC, com levantamento, que vai exigir levantamento de dados, né? Mas a Secretaria de Estado da Educação tem um portal que se chama Educação na Palma da Mão, tá? E lá na Educação na Palma da Mão, que é um boletim, né, mensal de todas as matrículas, unidades, número de professores, enfim, é um boletim bem interessante de a gente acompanhar, é uma fonte de dados bem importante e que vai acabar cruzando lá com o Censo da Educação Básica, então ele tem uma certa fidedignidade, né, uma confiabilidade, mas os dados mostram, né, e vejam lá, em 2020 a gente tem 60.500 matrículas na educação de jovens e adultos. Em 2023, nós temos 19.635, né? Então, percebam, olha a diferença do dado. Quase 1/3 das matrículas. Aqui está a divisão. Anos iniciais, anos finais e ensino médio, né? Então, percebam que nós tivemos uma queda super brusca do número total de matrículas na educação de jovens e adultos, né? E isso não dialoga com o número, né, de pessoas escolarizadas com o nível de instrução, né? Porque a gente ainda vai ter, esse dado é um dado do censo publicado recentemente, a gente ainda vai ter mais de 200 mil pessoas analfabetas, né, em condição de analfabetismo em Santa Catarina, né? Então, a gente ainda tem, e esse número está bastante distribuído, né, em todas as regiões do estado catarinense. Então, essa argumentação de que a EJA, né, está por acabar, de que não precisa uma política pública sólida para ela, não se sustenta, né? Não se sustenta porque os dados nos mostram que existe uma demanda grande de sujeitos para a educação de jovens e adultos, né? E o fenômeno da juvenilização da EJA, né, acaba contribuindo para aumentar essa demanda pela EJA, né? E ele serve também para a gente pensar, né, o que estamos a fazer na escola com os nossos jovens, com as nossas jovens, né? E que a EJA vai ter que dar conta depois, né? Dentro da educação de jovens e adultos, a gente trabalha com 3 conceitos bem importantes para entender essa redução de matrículas, né? A gente tem o conceito de abandono, que é quando o estudante para de frequentar. Então, num primeiro momento, se para, a gente caracteriza como abandono. A gente tem o conceito da evasão, que é aquele em que abandonou e no ano seguinte não fez matrícula, então se consolida,
né? Esse abandono, portanto, a gente considera como dado de evasão. E na educação de jovens e adultos, considerando o público da educação de jovens e adultos, o público que trabalha, que é mãe, que é pai, né? Que nem sempre trabalha em um lugar só, que às vezes precisa se locomover, viajar, né? Que tem todas as adversidades da vida para estar presencialmente em determinado espaço que oferta educação de jovens e adultos, né? Eu posso ter questões de saúde envolvidas, eu posso ter questões envolvendo as dinâmicas familiares que impedem o sujeito de sair de casa para frequentar a aula, né? Então, a gente vai ter o fenômeno que a gente chama de infrequência escolar, ou seja, o sujeito não abandonou, não evadiu. Ele simplesmente não consegue ter uma regularidade na frequência, né? E por que a gente chama atenção para isso? Porque as organizações curriculares da educação de jovens e adultos, a oferta de EJA, precisa dar conta, né, de fazer com que a infrequência escolar não prejudique aquele sujeito que tem condições adversas e que nem sempre consegue estar presencialmente nas aulas, né? Então, eu já vivi experiências em que a escola fechava, cadeava o portão quando começava a aula da educação de jovens e adultos. Então, o sinal bate 6h30, a gente vai dar 15 minutos de tolerância e 6h45 a gente fecha o portão por segurança, porque a gente não tem como ter controle de quem entra e sai da unidade, enfim. E muitas vezes não havia alguém para ficar no portão, né? Recebendo aquele sujeito que, por N fatores, não conseguiu chegar no horário, né, do sinal, né? Então, a gente ainda tem, né, situações como essas que precisam ser olhadas, né, considerando aí toda a diversidade dos estudantes que estão na educação de jovens e adultos, né? E acho que é bem importante a gente tentar refletir um pouquinho, né, sobre os fatores que contribuem para a evasão e para o abandono, considerando aí as especificidades de quem é jovem, de quem é adulto, de quem é idoso, né? Se alguém quiser falar um pouquinho sobre isso, assim, sobre o que acha que contribui, né, com essa evasão, com esse abandono, pode abrir o microfone aí e ficar à vontade. Eu vou ler aqui o que está no chat, porque eu estava na outra tela e não consegui ler ao mesmo tempo, tá bom? A Grazi fala que acredita que a educação no país perde força com o modelo de trabalho, pois a cada ano o educador trabalha numa escola, um nível diferente, o que prejudica sua potencialidade de exercer a docência com excelência. Tá bem pequeno esse, desculpa, Jéssica. Qual que era de algum slide? Vamos ver. Bom, eu pedi para as tutoras disponibilizarem para vocês no WhatsApp a apresentação e vai ficar salva lá no ambiente, tá? Então, se ficou alguma dúvida, depois tu consulta lá, tá bem? Desculpa, porque eu não consegui ver antes. Sim, com certeza, né, Grazi? Se a gente pensar essa rotatividade dos professores nas unidades, isso não contribui com nada, né, em relação à educação. Porque se a gente pensa, né, que para educação é fundamental que o sujeito ele está no modo tela cheia, fui eu que diminuí só porque eu estava querendo conversar com vocês, mas é porque agora não vai fazer diferença porque a gente vai fazer um papo aqui, não vai ter que ler slide, tá? Então, se a gente pensar, né, que para consolidar uma prática educativa, a gente precisa ter, né, uma comunidade educativa que pense o seu projeto político-pedagógico, que leva tempo para construir um projeto político-pedagógico, colocar ele em prática, ver o que não melhorou, avaliar no ano seguinte, né, colocar em prática com as mudanças que foram identificadas como necessárias, enfim. Então, do ponto de vista do sistema educacional, de toda a legislação educacional que a gente tem disponível, uma comunidade educativa só se faz com esse movimento contínuo, com esse movimento coletivo, né, que necessariamente requer a construção de relações sociais ali entre os sujeitos que interagem no cotidiano escolar, né. Então, essa estratégia da contratação temporária, ela, de alguma maneira, né, ela enfraquece, né,
enfraquece os nossos projetos políticos pedagógicos, o nosso trabalho, a nossa força para construir um projeto pedagógico coletivo, né? Ela tira a legitimidade do nosso trabalho, enfim. Então, muitos elementos vão se associando a essa precarização da docência, do trabalho docente, do vínculo de trabalho, da condição de trabalho, né? Então, ao que submete o professor e a professora, né? De todo o ano, essa ansiedade de não saber onde vai trabalhar no ano seguinte, enfim. E é inevitável, como humanos que somos, né? Que isso tudo não interfira no nosso trabalho, nas nossas práticas, enfim, né? Então, assim, imagina, conhecer um estudante da EJA, né? Requer que a gente permaneça em contato com ele por algum tempo, né? Mas considerando o fenômeno da infrequência, por exemplo, né? Então, pode ser que eu tenha um estudante, eu comece o ano nessa unidade, pode ser que o estudante fique 2 meses sem vir, aí venha um mês, aí fique mais 2 meses fora, enfim. Se eu fiquei só um ano naquela unidade, as minhas chances de interagir, conhecer aquele sujeito, são bem menores, né? Do que se eu já tenho um corpo técnico e profissional que está ali há algum tempo, que conhece bem a comunidade, que conhece bem as famílias, que conhece os alunos, os estudantes, as realidades, os dilemas ali daquela comunidade, né? Isso com certeza faz toda a diferença para pensar um projeto pedagógico de qualidade, tá? Oi, vamos ver, a Jara tá falando aqui comigo no chat, mas a gente clica na setinha e abre a lateral. É comigo e na Jara que tu tá falando? Ou é com a estudante, né? Eu imagino, né? Não, é com o estudante. Desculpa. Então, Glécia, isso depende do profissional, né? Se for um profissional, ele vai arrastar consigo sua prática e vai transformar por onde for, ao contrário da condição de estabilidade, que gera muitas vezes conforto, e este não favorece. Essa é uma discussão que a gente precisa fazer com profundidade, sabe? Porque eu também acompanho, né? Vocês também, muitos, pelo que eu vi ali no chat, nos fóruns, muitos já estão na educação, né? Então, sabem do que eu vou falar, né? Que muitas vezes essa condição de efetivo, né, traz até esse certo comodismo, né? Mas a gente não pode colocar isso como uma condição ruim, né? Por quê? Porque, em tese, quando a gente assume, né, um cargo, quando a gente assume uma função, uma profissão, uma função social, né, a gente traz junto o compromisso, né? E se eu for ACT, ou se eu for efetiva, eu vou entregar o melhor de mim, ok. Mas acontece que ao longo dos anos, ao longo do tempo, né, toda essa instabilidade, né, pode gerar consequências nas nossas vidas, né? Então, assim, para ter um corpo, para ter um coletivo dentro de uma unidade educativa fortalecido, que tenha condições de lutar pelo que falta na unidade, que tenha condições de ter articulação com a comunidade, conhecer as famílias, fazer a ouvidoria, fazer os movimentos que são necessários para conseguir, né, ter essa luta para avançar na educação. É muito difícil fazer isso com um coletivo só de professores substitutos, entende? Então, quando a gente pensa a questão da efetivação, a gente vai bem mais longe. A gente não está pensando só no vínculo de trabalho que aquele sujeito vai ter ou não vai ter. A gente está indo mais longe. A gente está pensando num projeto de educação para um projeto de sociedade, entende? Então, é mais profunda essa discussão, né? Ela não está detida ali na situação daquele profissional que se acomodou, que acha que é efetivo, que, né, que nada vai acontecer com ele, com ela, tal. Não é isso, não é essa discussão. A discussão é para que a gente consiga ter uma luta, é fundamental que a gente tenha boas condições de trabalho. Sem boas condições de trabalho, a gente fica enfraquecido. Em todos os sentidos. Físicos, políticos, éticos, em todos os sentidos, né? Porque o Estado, o poder público, acaba também nos colocando num lugar muito ruim, que é de competição, né? Então, ano a ano, eu faço provas competindo com os meus colegas de trabalho, sabendo, né, que tem pessoas ali que têm família para sustentar, que têm condições precárias, que tem toda uma série de situações. Então, assim, coloca a gente num lugar de disputa com o colega, não coloca a gente num lugar de construção coletiva, de que todo mundo tem o seu trabalho, de que todo mundo tem o seu
a sua forma de, né, de vida, de sustento de vida garantido, e que a gente juntos, superar essa condição básica e primária de ter um trabalho para se sustentar, para viver, para comer, para se alimentar, para ter o básico, né, a gente consegue avançar na luta, né? Porque é muito difícil a gente construir um movimento, né, de professores substitutos sob ameaça, por exemplo, né? Então, os movimentos de greve, por exemplo, né, eles se enfraquecem à medida que as autoridades lá, o poder público, faz as ameaças de corte de salário, né? Ou corte de portaria de contratação, que é o que acontece muito aqui na nossa região, né? Eu também trabalho na rede municipal de Florianópolis. Então, a gente acaba vendo, assim, como essas relações que se constroem a partir dessa condição precária e precarizante de trabalho, elas acabam trazendo prejuízos somente para nós, educadores, educadoras, comunidade educativa, estudantes, né? E classe trabalhadora que depende da escola, que precisa da escola, né? Por uma série de questões, né? Eu vou tomar uma aguinha e vou prestar atenção aqui no chat, que eu não quero perder nada, tá, gente? Sim, a gente precisa ter profissionalismo, mas também para ter profissionalismo, a gente precisa lutar por boas condições de trabalho. Ó, eu acredito que pelo menos no ciclo de alfabetização e efetivação seria ideal, né? Talvez, Grazi, se a gente for fazer uma análise mais detida disso, talvez a efetivação ela tenha mais pontos positivos do que negativos em todas as etapas e segmentos da educação básica por uma série de questões, né? E, Olene, essa desarticulação não é por acaso, perfeito, né? Não é por acaso, né? Há um projeto nesse sentido, né? E na Jara, sem dizer que uma forma de precarização do trabalho docente imensa, sem dúvida alguma, né? Então, assim, os contratos temporários, eles incidem em menor remuneração, não há um plano de carreira, né? Não há uma segurança, gente, porque assim, a gente não pode confundir estabilidade com vida boa, né? Não, né? Estabilidade deveria ser um direito de todo ser humano, né? Estabilidade do ponto de vista de... Porque a estabilidade significa o quê? Que você vai trabalhar, que você vai ter um salário e que você vai ter condições de se sustentar e sustentar a sua família, né? E se a gente for pensar do ponto de vista humano, do ponto de vista do que a nossa Constituição, por exemplo, prevê, isso seria muito básico. Todo mundo precisa ter um trabalho, né? Então, talvez a gente tenha que mexer um pouquinho nessas nossas concepções de que a estabilidade não é boa, porque a estabilidade no serviço público é o que permite à classe trabalhadora se organizar para lutar por melhores condições de vida, de trabalho, melhores prestação de serviço do poder público para a comunidade, né? Sem isso, a gente perde força de luta, né? Então, acho que esse é um ponto bem importante, né? E o Estado, isso mesmo, o Estado nem sempre cumpre suas funções, né? E exatamente, né? Trabalhar com estabilidade, com boas condições de trabalho é um direito, né, gente? E assim, talvez seja o momento de a gente pensar assim, considerando que a gente tem bastante gente da educação, né? Por que de alguma maneira, né, parte dos profissionais da educação naturalizaram, né, a precariedade sob a qual estão submetidos e submetidas, né? Então, assim, talvez a gente tenha passado por um processo de precarização que nos fez não ver mais, né, todas as consequências, né, desses vínculos de trabalho frágeis, fragilizados, temporários, enfim, né? Então, assim, e aí todo ano tu é submetido a uma prova, tem que provar que tu tem condição de assumir aquele... Enfim, se a gente for avaliar a fundo qual é a lógica que está por trás disso, é uma lógica que, sem dúvida alguma, ela não atende, né, aos direitos humanos, aos direitos que a gente tem, né? Ela atende a alguns interesses que, com certeza, né, não se alinham àquilo que a gente defende, né? Então,
talvez nesse sentido só queria deixar essa provocação. Continuando um pouquinho, eu queria que ficasse aqui, né, essa sementinha plantada em relação aos fatores que contribuem para a evasão e para o abandono. Esse vai ser o ponto de partida da nossa aula presencial, né, que já está marcada lá nas agendas, dia 20 em Laguna, dia 28 em Balneário Barra do Sul, né? Vou aproveitar aqui, então, para fazer uma chamada, porque vai ser a oportunidade de a gente se ver presencialmente, se conhecer, né? E eu estou preparando um material muito legal para essas aulas. Não é uma atividade obrigatória, a gente não tem como obrigar a presença, porque também a gente considera, né, as condições de vida aí de todas, né, as pessoas que estão cursando a graduação, em sua maioria trabalhadores e trabalhadoras, mães, pais, né, enfim, que tem família, que tem outras demandas, mas seria muito importante, né, que vocês fizessem aí esse esforço para a gente estar juntos aí, dia 20 no Polo de Laguna, dia 28 no Polo de Balneário Barra do Sul. Tá certo? E esse vai ser o ponto de partida, né, para a nossa conversa. Eu queria, então, só retomar rapidamente, considerando aí o adiantado da hora, né, queria trazer alguns dados do próprio censo, né, divulgado recentemente, aí, como eu já falei, em relação aos motivos pelos quais jovens abandonam a escola, né? E aí, novamente, nesse movimento, a gente vai olhar para o dado, né? Mas a gente vai ter a capacidade de refletir e identificar muitos outros fatores que estão por trás desses dados, né? E aí, o censo vai levantar que 40%, um pouquinho mais ali, acaba abandonando a escola por necessidade de trabalhar e automaticamente não conseguir conciliar uma rotina de estudo e de trabalho, né? Mas vejam ali um roxinho mais claro, que a gente tem um número de 24,7% de jovens que indicaram que saíram da escola por falta de interesse, né? Depois, a gente vai ter um dado também expressivo, considerando aí um ponto que já foi levantado, né, que é uma marca da questão de gênero, né, que é a questão da gravidez, da maternidade, enfim, que acaba inviabilizando a continuidade do processo de escolarização, né. Então, esses elementos aí, eles aparecem, né, para que a gente consiga conversar um pouquinho, né. Então, poxa, desiste da escola, desiste de estudar porque tem que trabalhar. Ok. E como a escola está olhando para isso? Como as redes de ensino estão olhando para isso? Como os professores e professoras, gestores e gestoras daí já estão olhando para isso? A gente está propondo processos de escolarização que permita ao trabalhador conciliar uma jornada de trabalho e de estudos? Né? Então, são questões que precisam surgir aqui. Né? A questão do interesse de estudar. Que práticas, que propostas, né? Que possibilidades educativas, né? Que materialidades, que usos de tecnologias ou não usos a gente tem feito, né? Para fazer com que os estudantes percebam a relevância da escola, do saber em suas vidas, em suas trajetórias, enfim, né? Como que a gente vem mobilizando essa reflexão, né? Então, como que a escola também, né, acolhe as mulheres que engravidam, as jovens que engravidam, né? O que a gente faz, né? E aí, quando a gente pensa um pouco sobre isso, né, vem vindo, assim, né, várias experiências que demonstram, por um lado, a possibilidade de a gente fazer diferente, né? E, por outro, reforçam, né? E explicam por que isso acontece, né? Porque a gente ainda tem um sistema escolar seletivo, restritivo, fechado, inflexível, que busca banir as diversidades, né? Que busca padronizar processos, fluxos, enfim. Então, a gente precisa olhar para tudo isso, né, para pensar a educação de jovens e adultos. Um outro dado que talvez, né, contribua nessa questão de pensar por que os jovens, os adultos, os idosos evadem da escola, abandonam, enfim, né? A gente vai observar também essa questão etária,
né? Então, como é que fica a vida de um adulto lá aos 40 anos, né? Que eu circulei ali justamente por ser a faixa etária, né? Com o maior número de pessoas em condição de analfabetismo, né? Como é que será que está a situação de vida desse jovem e adulto aos 40 anos, né? Olhando assim para as condições reais e concretas de vida daquelas pessoas com as quais a gente convive, conhece, enfim, né? Tem espaço na vida dessas pessoas para a escola, no sentido de que, como adulto, já tem uma série de outras atribuições sociais, né? Já desempenha uma série de outros papéis, né? De pai, de avô, de mãe, enfim, de tio, de tia, tem uma série de responsabilidades de sustento de uma família, enfim, que talvez, né, impossivelmente, né, impeça esse sujeito de estar retomando os seus estudos, né? Eu queria, então, só trazer um pouquinho aqui das reflexões do Arroio em relação ao texto que a gente leu na unidade 1 e dos alertas que ele vai fazer em função das tensões, das indefinições e das fragilidades no campo da educação de jovens e adultos, né? Então, os riscos, né, que a gente acaba tendo de ter um campo desprofissionalizado quando as políticas públicas não dão conta de ofertar e de garantir esse direito, né? E aí a gente acaba ficando à mercê de campanhas, de voluntariados, de terceiro setor, né, de organizações sociais que ofertam a educação de jovens e adultos de uma forma, né, compensatória, aligerada, enfim, ignorando toda essa diversidade que a gente está vendo aqui, que permeia a educação de jovens e adultos, né? E aí, claro que, né, a gente precisa, para garantir uma política pública de EJA e ter claro que a EJA é um direito, né, e que os sujeitos que demandam a EJA precisam ter o seu direito assegurado por parte do Estado, né, a gente precisa trabalhar essa visão reducionista sobre os estudantes, né? Que muitas vezes a gente acaba, né, vendo o sujeito da EJA como aquele que tem uma trajetória de vida ou escolar truncada, incompleta, que não aprendeu, que isso, que aquilo, enfim. Essa visão em que a gente acaba olhando o sujeito pelas suas lacunas, pelo que lhes falta, né? Não oportuniza e não possibilita pensar a educação de jovens e adultos na perspectiva do direito, né? Muitas vezes também é essa concepção que culpabiliza o sujeito por ter parado de estudar, né? E isso é um problema super sério. O Arroio, Paulo Freire, o Brandão fazem alerta nesse sentido, né? De como muitas vezes a gente trata, né? O aluno evadiu, né? E aí a gente responsabiliza ele por esse processo, quando na verdade a gente sabe que isso tem, né, relação com toda uma estrutura social que não o permite seguir o seu processo de escolarização, que não dá garantia de direito de acesso e de permanência, né, nesse processo. Então a gente precisa, né, discutir um pouquinho, né, sobre isso, tentando entender a educação de jovens e adultos em sua particularidade, especificidade, como uma escola que vai olhar para essa diversidade, né, e que vai buscar garantir direitos específicos de um tempo de vida, né, mas sem essa ideia de ser uma escola, né, da segunda chance ou qualquer coisa nesse sentido, tá bem? Também a visibilidade, né, a visibilidade que vem da vulnerabilidade, né, então a presença dos sujeitos sociais e culturais, vivenciando tempos de vida sobre os quais incidem de maneira peculiar o desemprego e a falta de horizontes, né? Então, as carências escolares, elas acabam se entrelaçando com as demais carências sociais, aquilo que a gente já conversava antes, né? As trajetórias perversas de exclusão social, vivenciam trajetórias de negação dos direitos mais básicos à vida, ao afeto, à alimentação, à moradia, ao trabalho, à sobrevivência, e por vezes até o próprio direito de ser jovem acaba sendo negado, né? E essa é uma questão que a gente precisa ver com um olhar cuidadoso, assim, né? Porque há um discurso social, né, da juventude como ameaça, né? E dependendo da visão que se tenha desse jovem, eu acabo enfraquecendo a possibilidade de protagonizar, né, um processo educativo. Então, se a sociedade e o Estado se preocupam com a juventude como uma ameaça, como um tempo de carência de valores e condutas por seus comportamentos ameaçadores ou violentos, né,
as políticas necessariamente terão uma marca preventiva e reduzirão toda a potência, né, educativa da educação de jovens e adultos. Bom, para fechar, eu vou voltar aqui nos slides, no chat, desculpem. O não interesse ali, acho que ilustra o que a prof disse sobre a escola empurrar. Compulsoriamente, né? Sobre a educação básica, às vezes pensar o estudante que dá problema como uma possibilidade, né? De estudante da EJA. A falta de interesse possivelmente reflete que as práticas precisam ser repensadas. Perfeito, Grazi. É isso mesmo. Mas sempre pensando que a gente tem um conjunto, né? Que os professores, eles não são responsáveis sozinhos por tornar a escola mais atrativa, né? Os professores podem se esforçar, né? Pensar em práticas mais acolhedoras, em propostas curriculares também diferenciadas, mas precisa ter uma rede de apoio nesse sentido. Então, a Secretaria de Educação precisa apoiar, é preciso que tenha materiais, é preciso que tenha laboratórios, é preciso que tenha internet, é preciso que a gente tenha uma estrutura também para conseguir desenvolver uma docência, né, que possa, né, partir aí do interesse dos sujeitos, né? A Samantha trouxe uma grande reflexão, mas como podemos mudar essa visão da EJA, sendo que até o poder público discrimina essa modalidade de ensino? Muito bem. E essa é a grande provocação do Arroio, né? Arroio vai dizer, talvez a EJA não tenha avançado como devesse por conta, né, da falta de clareza em relação à responsabilidade pública. A educação de jovens e adultos, né, é responsabilidade do poder público, do Estado, mas também é responsabilidade nossa, né? E o quanto a gente se mobiliza para isso? O quanto a gente encontra um adulto, um jovem, um idoso aí pela vida, né? E identifica que tem interesse em estudar e tal, e que movimentos a gente faz diante disso, né? Sabendo que talvez a gente tenha um pouquinho mais de condição de ir aos canais competentes para cobrar a oferta de educação de jovens e adultos em determinado bairro, por exemplo, né? Então, quando o Arroio traz essa reflexão da responsabilidade pública, a gente pensa que ela seja fundamental, né? Mas, para isso, né, é preciso ter essa compreensão, né? Então, agora aqui na disciplina, vocês estão tendo uma oportunidade única. Então, vão ter acesso a toda a legislação, né? A gente vai ter discussões que vão permitir a vocês identificarem os canais pelos quais, né, a sociedade precisa se mobilizar para cobrar a educação de jovens e adultos, né, para se mobilizar diante do fechamento de turmas, né, que é algo que vem acontecendo com muita frequência, sobretudo depois da pandemia, né? Então, a gente teve um fechamento brusco de turmas, uma redução brusca de matrículas da educação de jovens e adultos nesse contexto pandêmico e pós-pandêmico, né? Em curso, né? E a mobilização para isso, né? Então, assim, talvez a gente tenha que se colocar nesse lugar, né? Nesse lugar de luta pela EJA, né? E talvez a formação de professores seja uma possibilidade para isso, né? A formação inicial na graduação, a formação continuada depois nas redes de ensino, enfim. Então, a gente não é um processo fácil, não é um desafio fácil, mas ele é um desafio que coletivamente pode sim demonstrar avanços. A gente vai ver mais à frente que há uma organização que se chama Fóruns de EJA. Vocês já ouviram falar? Depois eu vou disponibilizar para vocês ali o material em relação a isso. Mas no Brasil, cada estado tem um fórum de EJA e as redes nas suas cidades também podem constituir os fóruns de EJA, né? Essa articulação nos fóruns de EJA, em algumas regiões do Brasil, a gente percebe ela sendo bem potente, assim, sabe? Tendo força para pressionar as secretarias de ensino, tendo força para mobilizar as associações de moradores para garantir que a oferta seja feita em determinado bairro. Então, a gente tem possibilidades de mobilização, mas num tempo de desarticulação política que a gente vive, isso acaba ficando, né, um pouco mais desafiante. Não há... Vamos lá, eu vou voltar aqui para o chat. Então, Samantha, acho que a reflexão foi um pouco nesse sentido,
não há que se falar em segunda chance, quando a fala é de negação de um direito com o dever garantidor. Isso mesmo, gente, isso mesmo. Segunda chance, né? É muito comum a gente ver, não, porque a EJA é uma oportunidade. Não é oportunidade, né, gente? Então, a base familiar também é importante. Já existe cidades que fornecem apenas o diploma mediante prova, sem a frequência escolar, sem preocupação com o processo educativo. Na verdade, não cidades, né, Yolene? Na verdade, a LDB, lá nos artigos 37 e 38, vai falar que a educação de jovens e adultos pode ser garantida também por meio de exames, né? O que, por um lado, pode garantir maior flexibilidade a alguns sujeitos, mas, por outro lado, pode ser um problema sério, porque substitui a oferta real e concreta da educação de jovens e adultos, né? Então, isso acontece muito, por exemplo, no sistema prisional, né? O que acontece? Como as estruturas prisionais são arcaicas, não há lá os espaços com sala de aula, né, para oferecer educação de jovens e adultos. Então, os sistemas, com essa obrigatoriedade de oferta de EJA, acabam fazendo com que as pessoas, entregando apostilas, livro didático, né, e aplicando a prova uma vez por ano, né, para dizer que está garantindo o direito à educação de jovens e adultos, entende? Então, e aí, né, o Estado acaba economizando, né, às custas dos nossos direitos, né, não contrata professor, não fornece material, não, porque, né, só precisa arrumar gente para fiscalizar a prova em determinar uma vez por ano, carteira, cadeira, né? As provas vêm impressas lá, normalmente já vêm impressas do instituto que aplica a prova. Então, assim, o exame supletivo e as provas também é uma forma de precarização de oferta da educação de jovens e adultos. Ela pode ser uma possibilidade, considerando aí os sujeitos da EJA, mas de alguma maneira ela também vai servir como desculpa para que a EJA não seja ofertada adequadamente, com uma estrutura, com um corpo de profissionais, com materiais, enfim, tá? A questão da alfabetização funcional também, né? Um dado, eu estou trabalhando com vocês aqui só dado de analfabetismo de acordo com o censo. Eu nem entrei no dado de analfabetismo funcional, né? Que a gente vai discutir um pouquinho lá na quarta unidade sobre alfabetização, processos de alfabetização e letramento na educação de jovens e adultos. Então, a gente vai conseguir entrar um pouquinho nesse conceito, tá bem? Tem muitas instituições que fazem isso, a Jéssica diz. Facilita o máximo. Simulados que saem igual à prova, tudo isso por 6 meses de mensalidade. Então, gente, mas se há um direito, faz sentido um sujeito trabalhador que já ganha um salário mínimo ter que pagar para isso? Então, essa é a discussão que a gente precisa fazer, né? Tá banalizado, né? Tá banalizado, mas... E aí? Qual é a garantia de qualidade da oferta, né, desse supletivo, né, privado? Então, a gente precisa, né, estar atento muitas vezes a isso, assim, porque se é um direito, se o poder público precisa ofertar, né, se ao cidadão, um direito público subjetivo, ou seja, requerendo, precisa ter seu direito atendido, assistido, né? Faz sentido a oferta pelo setor privado, uma oferta aligerada, muitas vezes sem nenhum tipo de controle, né? Que vai na mesma lógica das universidades à distância, né? Aligeradas, curtas, rápidas, enfim. Né? A gente não tem como acompanhar, né? Qual é a efetividade desse processo, né? Que muitas vezes essas empresas, né? Acabam oferecendo. Tá bem? Então, para a gente finalizar um pouquinho aqui a nossa conversa, né? Eu só queria trazer um trechinho do texto do Arroio que é bastante impactante, né? Porque ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre o que a gente pode aprender com a história da educação de jovens e adultos, né? Agora, quando a gente vai discutir na próxima unidade a legislação para a EJA, a gente vai poder entrar um pouquinho nessa questão histórica da educação de jovens e adultos e pensar um pouquinho, né, sobre como historicamente ela vem sendo marcada para atender a diversidade, né? E para atender a diversidade, não pode, né, tá presa, né, ao que define um sistema escolar, né? O processo educativo, ele vem em primeiro lugar, as pessoas em primeiro lugar, e é por isso que o Arroio vai dizer que, felizmente,
né, a educação tem sobrevivido sempre aos sistemas escolares e aos possíveis engessamentos que ele impõe. Tá certo? Bom, gente, tem mais a Iolene. Com certeza se perde muito limitando o processo, né? Possivelmente falando da oferta privada, né, de educação de jovens e adultos. Bom, gente, é uma luta eterna, né? É uma luta eterna, mas não é só da EJA, é uma luta da educação, né? Porque para quem já está na escola, né, ou nas unidades educativas de educação infantil sabe disso, né? Mas muitas vezes a gente também lida com famílias, né, que não tiveram seu processo de escolarização concluído, né, e vê claramente que isso interfere no processo educativo, né, das crianças, dos jovens, né, que fazem parte, né, desses contextos. Então, na verdade, a educação de jovens e adultos, ela não caminha sozinha, né, ela está ali, junto, articulada, né, e vocês, principalmente em Balneário Barra do Sul, né, que alguém me falou aqui que funciona também com a educação de jovens e adultos no mesmo espaço físico, né? Vocês têm uma chance aí preciosa, né? De ir estudando na nossa disciplina e de ir acompanhando aí nas idas ao polo, né? Que movimentos, né? Fazem parte da educação de jovens e adultos, né? Alguém colocou lá nos fóruns, mas a gente percebe que tem pouca gente, né? Pouco atendimento, enfim, né? Mas o que a gente sabe, né? Dessa oferta, desse currículo, dessa organização, né? Como é que se dão esses processos dentro dessa oferta. Então, eu espero que vocês agora fiquem curiosos e curiosas, né? E busquem mais informações para entender por que a educação de jovens e adultos não pode ser olhada como uma escola de ensino fundamental, cuja frequência, né, se dá por crianças e jovens em idade obrigatória, né? Que tem aquele volume, né, de crianças entrando, crianças saindo, e bate o sinal, enfim, né, aquela coisa, né, até um tanto quanto mecânica, né, a educação de jovens e adultos vai ser muito mais fluida nesse sentido, né, e mais à frente a gente vai estudar propostas pedagógicas que são diferenciadas e que talvez, né, como o próprio Arroio também vai provocar, tenham muito a ensinar para processos de escolarização aí que estão, né, precisando de renovação, que estão precisando de humanização, né, que estão precisando aí olhar de fato para os sujeitos com os quais trabalham, tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui no chat, pessoal, então, vou finalizando, que já são 9 horas, né? O pessoal está cansado aí, tem todas as questões, as demandas do dia a dia, mas eu quis muito fazer essa videoconferência para que a gente pudesse, né, ainda no mês de agosto, estabelecendo esse contato. A gente já conseguiu lá na unidade 1, por meio dos fóruns. A gente tem a entrega também da avaliação à distância. Para quem não viu, dá uma olhadinha lá que tem as orientações por escrito da AD1, tem também um vídeo que eu gravei tentando explicar um pouquinho qual é a proposta. Ela vai se dar basicamente em cima dos materiais que a gente estudou na unidade 1. Quem conseguiu acompanhar a videoconferência de hoje, com certeza vai ter mais facilidade para fazer a nossa avaliação à distância número 1. Então, agradeço a todos, todas, que eu sei que a rotina é cansada, é puxada, né? Mas que reservaram um tempinho para estar aqui de forma síncrona com a gente, interagindo pelo chat, né? E trazendo aí as suas contribuições e construindo esse processo, né? Que é nosso, não é da Prof. Paula, né? E que se a nossa relação, a nossa interação não deixar eu diferente depois disso e não deixar vocês diferente depois disso, não serviu para muita coisa, né? Então, a ideia é que a gente possa estar junto no sentido de trocar, de compartilhar e de se transformar. Tá bem? Gente, boa noite. Muito, muito, muito obrigada. E, novamente, espero todos e todas, dia 20 e dia 28, nos encontros presenciais no Polo. Tá certo? Boa noite, gente. Muito Boa obrigada. noite, prof. Muito obrigada. Obrigada, Inajara, pelo acompanhamento, tá? Muito obrigada pelo teu apoio, pela mobilização junto aos estudantes. E é isso, gente. Fiquem bem e nos conversamos lá pelos meios de comunicação da nossa sala lá no Moodle, tá certo?
Até o dia 20, prof. Beijo. Valeu. Beijão.